capítulo 3, versículo de número 20. Apocalipse, capítulo 3, versículo de número 20. E diz assim: todos acharam? Diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Entrarei aonde? Em sua casa. E é sobre isso que nós queremos falar hoje. Sobre Jesus entrando em nossa casa. Jesus entrando em nosso coração. Jesus fazendo a diferença. Quando a Osnete começou a oração dela, falou do que o mundo tem passado, das adversidades da vida, do que as pessoas têm sofrido. E basicamente, irmãos, a instituição que mais o inimigo ataca é a família, é o nosso lar, é a casa. Porque uma casa destruída, um lar destruído, traz o quê? Problemas para a esposa, problemas para o marido, problemas para os filhos, porque não há sintonia, não há acordo, não há entendimento. E o diabo sabe disso. E é sobre isso que nós vamos falar. Vamos orar. Senhor, meu Deus e amado Pai, nós estamos diante da Tua palavra, esta palavra que é viva, esta palavra que é eficaz. A Tua palavra diz que a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ela é a nossa bússola, ela é o nosso alimento espiritual. E eu te peço, fala conosco nessa tarde e glorifica o Teu nome, Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, o texto que eu quero começar é justamente Jesus dizendo assim: eis, estou à porta, batendo na porta. Que porta é essa, irmãos? É a porta do nosso coração, é a porta da nossa casa. Jesus está querendo entrar na nossa vida, entrar no nosso lar, entrar na nossa casa para fazer a diferença. Oh, glória! Ele fala: eis que estou à porta e bato. É de forma gentil, irmãos, é de forma carinhosa. Ele vem ao nosso encontro para resgatar as nossas vidas. Ele vem ao nosso encontro para mudar a história da nossa casa. Quantos aqui, eu sei disso, que tiveram encontro com Jesus, que ouviu o bater na porta do seu coração, que estava com a família bagunçada, a casa destruída, e Deus veio, bateu, você ouviu, deixou Jesus entrar e ele mudou a história da sua vida. O diabo não faz assim, irmãos. O inimigo das nossas almas, ele não bate pedindo permissão. Ele chega, ele chuta a porta, ele entra, ele faz o estrago. Por que isso acontece? Porque a casa está vazia. A casa está desocupada. A casa está sem a presença de Jesus, ou sem a presença do Espírito Santo. Ela permite com que o diabo chegue, chute, entra e faz toda aquela bagunça. Eu tenho experiência própria na minha vida, porque antes de conhecermos a Jesus, a família da minha mãe era uma família que estava ao pé de ser destruída. Um marido alcoólatra, as filhas adolescentes já começando a se envolver com bebida, com cigarro, talvez até drogas. Uma família com os recursos financeiros escassos. Uma mulher que chorava todos os dias porque não via uma luz no fim do túnel. O diabo entrando e destruindo a vida daquele marido. O diabo entrando e levando aquelas adolescentes para o vício. Mas de repente, aquela mulher é convidada para ir um culto como esse. E naquele culto, irmãos, há uma palavra, como está sendo ministrada hoje. E essa palavra é como bater numa porta.
eis que estou à porta. É Jesus falando: eu quero entrar na sua vida, mulher. Eu quero mudar a sua história, a história do seu marido, a história dos seus filhos, a história da sua casa. Se você ouvir, eu entrarei. Porque muitos irmãos ouvem, mas não escutam. Jesus está batendo, Jesus está querendo entrar, mas é como se entrasse no ouvido e saísse no outro. Mas ele fala assim: você ouvir a minha voz e o que? Abrir a porta, deixar eu entrar, eu vou entrar e vou ceiar com ele. Glória a Deus. O que isso significa? Entrar e ceiar. Ceiar significa sentar à mesa. Alguém só senta à mesa com quem tinha intimidade. Você não deixa ninguém entrar na sua casa, sentar na sua mesa com seus filhos, se você não tem um mínimo de intimidade com ele, ou não tem a certeza que ele vai trazer o quê? Benefícios para a sua vida, que vai te abençoar. Ninguém quer na sua casa alguém que não tem intimidade, ou alguém que vai ter prejuízo. E aí Jesus disse: olha, eu quero entrar, eu quero ceiar com você, eu quero ser íntimo de você. Irmãos, e quando aquela mulher, minha mãe, ouviu a voz de Deus, abriu a porta do seu coração, abriu a porta do seu lar, Deus começou a mudar a história da sua vida. Glória a Deus. O marido que bebia, não bebia mais. Eu já contei esse testemunho aqui. Meu pai chega num bar, ele pede uma bebida, um copo de pinga, que ele bebia pinga, e ele olha para aquele copo, o Espírito Santo de Deus fala no coração dele: ei, o que você está fazendo aqui? A tua família está em casa, adorando ao Deus vivo. Era um culto que estava tendo na casa da minha mãe. Aquele homem deixa o copo de bebida e vai para casa. E ali ele abre a porta do coração dele, e Jesus Cristo entra e ajuda aquele homem a se livrar do vício da bebida. As minhas irmãs, da mesma forma, elas estavam se envolvendo com más companhias. E a minha mãe manda as minhas irmãs ir morar com a minha avó, e elas vão estudar na Asa Norte. Quando chegam na Asa Norte, na sala de aula, tem umas meninas evangélicas que começam a evangelizar as minhas irmãs, e elas aceitam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e ali aquelas meninas também começam a servir a Deus, e a história da família, ela é mudada. Não é assim num passe de mágica, é a ação do Espírito Santo de Deus que vai conduzindo as coisas e que vai trazendo um por um. E aquela família que estava pronta para ser destruída, ela é restaurada, porque alguém ouviu a voz, abriu a porta, Jesus entrou e mudou a vida daquela família. Você pode perguntar: mas pastor, não tem mais problema? Tem. A gente fica doente às vezes, né? A gente às vezes perde o emprego, a gente às vezes tem um probleminha com o outro, mas há um diferencial, porque agora nós temos Jesus que habita na casa, e o diabo não tem mais autoridade para entrar e chutar, porque aquela casa é habitada pelo Espírito Santo de Deus. E tem aquele que fala, convence do pecado, da justiça e do juízo que nos obriga. Muito bem, irmãos. Jesus entrou na nossa casa, mas e aí? Como é que vai ser daqui para frente agora? Para que verdadeiramente haja uma mudança, uma restauração. Começa pela prioridade. Ele entrou, mas qual tem sido a minha prioridade agora? Aí o Espírito Santo me levou lá no texto de Lucas 10. Versículos 38 a 41, vocês conhecem, fala assim sobre Marta e Maria. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa certa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, recebeu em sua casa. Marta recebe Jesus em sua casa.
E tinha esta uma irmã chamada Maria, o qual, assentado-se também aos pés de Jesus, ouvia as suas palavras. Maria estava sentada onde? Aos pés de Jesus. Louvado seja Deus. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e aproximou e disse: Senhor, não se dá conta que a minha irmã me deixa servir sozinha, trabalhar sozinha aqui, nesse batente? Dize-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa, afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, ao qual não será tirada. Qual era a prioridade de Maria, irmãos? Eram os afazeres da casa? Era a labuta do dia a dia? Eu não estou dizendo aqui para você, mulher, não cuidar da sua casa. A Bíblia diz que há tempo para tudo debaixo do sol. Mas eu estou querendo chamar a sua atenção. Qual tem sido a sua prioridade? Já pensou? Você convida o pastor Roberto para a sua casa. Eu chego lá para tomar um café com você e a gente bater um papo, conversar sobre as coisas de Deus, sobre as coisas da igreja. E você fala assim: pastor, só um tempinho, eu vou arrumar o quarto que está bagunçado. Só um tempinho, que eu deixei muita louça na cozinha e eu vou arrumar. O tempo vai passando. Quando o tempo, irmã, obrigado pelo convite, mas eu tenho que ir. Porque a gente teve pouco tempo para conversar. O que aconteceu? Nós perdemos a oportunidade de viver aquele momento. E o que Maria faz? Jesus chega, senta e ela se lança aos pés do Senhor para ouvir Jesus falar com ela. Pedro diz: Senhor, para onde nós vamos? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Senhor, o que vou fazer se só as tuas palavras é que me alimentam, que me dão vida? As suas palavras é que me fazem prosseguir, as suas palavras é que geram fé dentro de mim, as tuas palavras é que me faz continuar quando a adversidade vem sobre mim. Então, qual tem sido a nossa prioridade? Deus quer falar conosco, muitas vezes o Espírito Santo está aí. Eu digo isso por mim, irmãos, que às vezes levantar e não orar e Deus falar: ei, eu quero falar com você. Ontem nós estávamos num PG de homens e tinha uma lição que era assim: orar e ouvir Deus falar. Porque muitas vezes nós entramos no quarto e jogamos diante de Deus as petições, e aí obrigado, Jesus, aí sai do quarto e não damos um tempinho para ouvir Deus falar no nosso coração. E Ele fala, irmãos. Ele fala no coração, Ele fala através da sua palavra, Ele fala através do louvor. Deus quer falar conosco. Glória. Mas precisamos dar prioridade. Não é cruzar os braços com as coisas do dia a dia, mas é tirar tempo para ser alimentado pela palavra, pela voz de Deus no coração. Porque assim nós vamos chegar num nível diferente, como o pastor Vandir pregou ontem, domingo aqui na igreja. Precisamos sair desse nível de pessoas que estão ali tomando leitinho, que precisam ali ser acariciadas. Nós estamos num nível de entender que as coisas de Deus são profundas e tremendas no nosso coração. Mas para isso, precisamos dar a Ele prioridade. E essa parte, meus irmãos, ninguém tira de nós. Jesus fala para Marta: Marta, Maria escolheu a melhor parte, e eu não vou tirar isso dela, não vou deixar de privilegiar a ela com a minha presença e com o meu Espírito. E qual tem sido, irmãos, o tratamento que nós damos com Jesus na nossa casa? Aí Deus me levou lá em Lucas 7, e vocês vão lembrar desse texto da mulher do vaso de alabastro. Fala assim: e voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa. Aonde Jesus entrou? Em tua casa, na casa de Simão. E não me deste água para os pés. Mas eu entrei na tua casa e não me deste água para os pés.
mas esta regou os pés com lágrimas. Não enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, ou seja, beijo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar os meus pés. Não ungiste a minha cabeça com óleo, mas esta ungiu os meus pés com unguento. Por isso te digo, seus muitos pecados são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco amor. Qual o cenário aqui, irmãos? Simão era um homem importante, e ele chama Jesus para ir para a sua casa, mas ele não estava dando a Jesus a honra devida que Jesus merecia. É como se ele falasse: ó, vem na minha casa, Senhor, vem jantar comigo. Mas ali não recebeu Jesus, não deu água para Jesus lavar os pés, não recebeu Jesus com um beijo, com um abraço, tratou Jesus como outra pessoa qualquer, como se ele disse: vamos ver o que esse homem vai falar, diz que ele faz muita coisa aí, de repente ele vai fazer alguma coisa por nós. Ele se achava bom, mas essa mulher, o texto diz que ela era pecadora. Ela chega humildemente aos pés do Senhor. Ela quebra um vaso de alabastro, um perfume caríssimo, e unge os pés de Jesus. Isso traz uma reflexão profunda. Qual é o tratamento, irmãos, que nós estamos dando a Jesus na nossa casa? Está lá uma Bíblia aberta no Salmo 91 e pronto, como se aquilo fosse fazer um efeito. Acordamos e não falamos com Ele, não damos a prioridade, não os tratamos com a devida honra que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores merece, que entregou a sua vida em favor da nossa vida. Quando estamos perdendo alguma coisa, quando estamos na pior, quando estamos, nós corremos para Jesus e Ele socorre. Mas o nível que Deus quer que nós estejamos, irmãos, não é só honrar a Ele, dar prioridade a Ele no momento da adversidade, da luta, mas é nos momentos de alegria, ou seja, em todos os momentos da nossa vida. Esse é o patamar que nós precisamos estar. É a honra que nós precisamos dar àquele que muda a história da nossa vida. Aleluia. Aí você pode falar: pastor, mas eu tenho passado muita enfermidade. E aí, irmãos, Deus me leva a um texto que é lá quando Jesus cura a sogra de Pedro. Glória. Aquela mulher, minha mãe, quando recebeu Jesus, ela recebeu a salvação em Cristo Jesus, e Deus começou a curar. Não só a enfermidade física, irmãos, mas a enfermidade da alma. É esse Deus que nos traz aqui na tarde de bênção para dizer para nós: olha, eu tenho o poder de curar a sua vida, o seu corpo, a sua alma. Ele chega lá em Mateus capítulo 11 e diz assim: e Jesus entrando na casa de Pedro, entrou aonde? Na casa de Pedro. E viu a sogra deste acamada e com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre deixou, e ela se levantou e passou a servir. O Deus que nós devemos dar prioridade, o Deus que nós devemos honrar, é o Deus que tem o poder de nos curar. Eu não sei qual era a enfermidade da sogra de Pedro, porque a febre, ela é um sintoma de algo que está errado no nosso corpo. Podia ser um pequeno resfriado, podia ser uma infecção, podia ser uma enfermidade gravíssima, eu não sei. Mas o que eu sei é que Jesus simplesmente pega na mão daquela mulher e ela é curada. Eu não sei se Deus marcou esse dia hoje aqui, irmãos, para pegar na nossa mão e nos curar das nossas enfermidades. A enfermidade do corpo, às vezes uma enxaqueca, às vezes uma dor na coluna, às vezes um mal maior. Mas existem enfermidades, irmãos, eu estou impressionado com o que está acontecendo nos últimos dias no nosso meio, da ansiedade, da depressão, do medo.
que tem atingido as nossas vidas. E o Deus que curou a sogra de Pedro pegando nas suas mãos, Ele tem o poder de pegar nas nossas mãos e nos trazer consolo, fé e confiança e tirar de nós a depressão, a ansiedade e o medo. Não estou dizendo aqui que você não precisa ir ao médico. Eu estou dizendo que Deus tem o poder de, assim como curar um câncer, nos curar também da depressão e da ansiedade. Porque quando Ele entra na nossa casa, Ele faz a diferença. Glória a Deus. Quando Ele entra na nossa casa, eu costumo dizer, pode ser assim, um abrir e fechar de olhos, um estalar de dedos. É por isso que esse texto, ele é muito forte, quando diz, olha, eu estou à porta e eu quero entrar, deixa eu entrar, ouça a minha voz, eu não quero só entrar, eu quero sentar à mesa contigo, eu quero cear contigo, eu quero fazer parte da sua história, eu quero mudar a sua história, a sua vida. Mas Jesus, irmãos, que entra na nossa casa, Ele não apenas cura, mas Ele faz algo muito maior, se for necessário. Na campanha que foi intitulada Apressa-te, ó Deus, eu tive a oportunidade de falar sobre um personagem da Bíblia que era Jairo. E lá em Lucas capítulo 8, diz assim, e entrando em casa, a casa de quem Jesus entrou? De Jairo. Por que Jairo chamou Jesus? Porque ele tinha uma filha, irmãos, que estava doente, e era uma enfermidade grave, que aquela menina poderia morrer. E aquele sacerdote, aquele príncipe, ele vai ao encontro de Jesus, e ele chega para Jesus e fala, Senhor, vá na minha casa, porque a minha filha está doente, a minha filha está enferma, e ela precisa ser curada, e eu creio que o Senhor pode. Não foram exatamente essas palavras, mas foi assim. E Jesus disse, vamos lá. E uma grande multidão caminhava com ele. Mas de repente chegam algumas pessoas e dizem, olha, não precisa ir mais na tua casa, Jairo, porque a menina morreu. Jesus ouve aquilo. Como, né? Como é que não precisa ir mais na tua casa? Irmãos, sempre, não importa a situação, não importa o quadro, não importa o que nós estejamos vendo, se eu estou vendo morte, Jesus vai na minha casa e vai trazer vida. Amém. E ele escuta isso. Ele escuta as pessoas dizendo, ei, não incomodes mais o mestre, ele não precisa ir mais na sua casa, porque a menina já está morta. O que Jesus diz para ele? Não temas, somente creia. Oh, aleluia. O tema da nossa campanha é crer no impossível de Deus. Deus não ia apenas realizar uma cura, irmãos. Deus não ia apenas curar uma febre. Se você falar assim, mas uma febre é uma febre. Mas o texto diz que Jesus, entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão Pedro, Tiago, João e o pai da menina. E naquela oportunidade eu falei que muitas vezes nós precisamos saber com quem nós estamos andando. Quem é que realmente quer o nosso bem? Quem é que realmente se alegra com a nossa vitória? Porque muitos estavam ali ao redor de Jairo, que chegou dando, não precisa mais, a menina já isso, já aquilo. E muitas vezes aqueles que nós pensamos que se alegram com a nossa vitória, não se alegram. Não se engane, nós somos homens e somos falhos. Jesus chama alguém, pessoas que andavam com ele, que ele confiava e sabia que queria o melhor para aquela menina. E diz, vai entrar comigo só Pedro, João e Tiago, o pai da menina e a mãe. E chega ali, irmãos, naquela casa. Riram dele. A menina está morta. Mas ele, pondo todos para fora, pegando aonde novamente? Pegou na sogra, na mão
a sogra de Pedro pega na mão da menina e clamou dizendo: levanta-te, menina. E o espírito voltou a ela e logo se levantou. E Jesus mandou que desse de comer, e os seus pais ficaram o quê? Maravilhados. Aconteceu o que naquela casa? Um milagre. Aconteceu o que naquela casa? Bênção de Deus sobre a sua vida. E é isso que Deus tem para a nossa casa: milagres, prodígios, maravilhas, bênção, paz, alegria, fidelidade e amor. Esse é o propósito de Deus para as nossas vidas. Mas Jesus cura, Jesus ressuscita, mas Jesus faz muito mais. Ele salva. Porque esse é o maior presente que nós temos, irmãos. Olha o texto que diz em Lucas 19: e levantando-se Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo quadruplicado. E disse Jesus: hoje veio salvação a esta. Oh, glória! Jesus foi à casa de Zaqueu, e na casa de Zaqueu ele levou salvação. Irmãos, eu nunca me esqueço do Francisco. Um dia que um missionário veio aqui, talvez eu tenha falado isso. Ele é líder dos jovens da Igreja de Deus Mundial. E ele trouxe uma corda enorme. Vocês lembram disso? Era uma corda branca. Na ponta da corda tinha um pedacinho que era vermelho. E ele deu um exemplo para nós. Vocês estão vendo essa corda branca aqui? Com essa pontinha vermelha? Essa ponta vermelha é a nossa vida aqui na Terra. 70 anos. Hoje, infelizmente, nós passamos de um velório aqui, de um culto, onde a irmã que faleceu tinha 60 anos de idade. Alguns chegam a 80, 90, 100, quem sabe 120 anos. É um pequeno período de tempo, curto. E muitos brigam e morrem, e se gladeiam, e investem tudo que tem nesse pouco período de tempo, 100 anos, 120 anos. Sendo que tudo isso é passageiro, que tudo isso vai ficar aqui, que tudo isso vai se perder. Mas a parte branca, essa é a parte vermelha, mas a parte branca da corda, ela era enorme. Você nem como é que ele conseguiu trazer essa corda para cá? E simbolizava, irmãos, o tempo com Deus, que não tinha fim. É a eternidade que nós vamos passar com Ele. É o tempo que, quando nós partirmos dessa terra, quando nós vamos para os braços do Senhor e viver a eternidade com Ele, é o que é mais importante, é o que é o presente maior. E muitas pessoas desprezam isso. Ah, isso é bobagem. Ah, isso é isso, isso é aquilo. Mas vai chegar o dia que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. E Zaqueu percebeu isso. Aquele homem era pecador, ele era publicano, ele era cobrador de impostos. Ele era judeu e trabalhava para os romanos, ele era odiado pelos judeus. E aí ele chega, ele vê Jesus, ele fica olhando para Jesus, ele sobe numa árvore e Jesus diz: olha, hoje convém que eu vá na tua casa. E ele fica alegre com aquilo, porque ele sabia que Jesus na casa dele ia mudar a história dele, mudar o coração dele, mudar a situação dele. E irmãos, há uma transformação no coração, porque aquele homem que cobrava impostos, eu não sei se ele roubava, o que ele fazia, mas ele tem uma transformação e diz: Senhor, se eu roubei alguém, eu vou devolver quadruplicado, 4 vezes mais. Senhor, eu quero ser diferente agora. Quando Jesus entra, irmãos, ele pega um homem que estava acostumado a beber pinga e deixar a pinga do lado. Ele pega um homem, irmãos, que tinha o hábito de mentir, e ele vai e tira aquele hábito, porque o Espírito de Deus passa a habitar dentro de nós. Um homem ou uma mulher que tinha natureza ruim, ela passa a ter uma natureza boa. Por quê? Porque o Espírito de Deus
passa a habitar na nossa vida. Porque não dá para dizer que é crente, irmãos, me perdoe falar isso, mas se nós não temos capacidade de perdoar. Não dá para dizer que é crente, irmãos, se nós somos soberbos. Não dá para dizer que é crente, irmãos, se nós não amamos os próximos, porque nós estamos indo totalmente contra ao que o Espírito de Deus fala aos nossos corações e transforma a nossa vida. Quantos testemunhos, irmãos, eu já vi de homens que batiam na mulher, que espancavam a mulher, que era terrível, e foi transformado por Jesus Cristo, e hoje a mulher manda nele, entre aspas, né? Porque houve uma obra de transformação, de regeneração, e é isso que Deus faz no homem que vai morar com ele no céu. Então, irmãos, quando Jesus entra na casa, as coisas se transformam. Tem uma música do Thales Roberto que eu gosto muito, que é assim: viver é fácil demais, a gente é que complica tudo. E quando Jesus entra, ele descomplica, ele direciona, ele nos ajuda. E eu quero concluir, irmãos, com uma parábola que Jesus usou no Sermão da Montanha, que está no livro de Mateus, capítulo 7, que fala sobre, versículo 25: e desceu a chuva, correram os rios, assopraram ventos, combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Irmãos, essa parábola é tremenda, porque ele mostra dois homens. Ele mostra um homem que constrói a sua casa sobre areia, frágil, sem estrutura, constrói a sua casa com as coisas do mundo, com os prazeres da carne, constrói a sua casa pensando nas coisas desse mundo que nós vivemos. Mas o homem prudente, ele constrói a sua casa, a sua família, o seu lar, com base na palavra de Deus, nas orientações de Deus para a sua vida. Porque não pense vocês que as adversidades não vêm. Enquanto nós estivermos aqui, virão ventos, virão tempestades, virão enfermidades, virão lutas, vão soprar. Mas a grande diferença é aonde firmamos a nossa casa. Qual é o alicerce? É a rocha, que é Jesus Cristo. É Ele que habita na nossa casa. É Ele que sustenta o varão. É Ele que sustenta a esposa. É Ele que cuida dos filhos. Essa é a grande diferença. Jesus marcou essa tarde aqui para falar isso para a gente. Eu estou na tua casa. Eu sei que todos que estão aqui, tem alguém aqui que ainda não recebeu Jesus como Senhor Salvador da sua vida? Levante sua mão. Se não, pastor, eu ainda não confessei Jesus, eu gostaria de confessar. Deus abençoe. Porque quando nós fazemos isso, eu recebo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, reconheço que sou pecador e falho, peço perdão pelos meus pecados. Ele entra no nosso coração, Ele entra na nossa casa, e Ele faz parte da nossa vida. E aí, irmãos, Ele vem com cura, Ele vem com libertação, Ele vem com salvação, Ele vem com transformação, Ele vem e muda o quê? A história da nossa vida. Eu quero terminar repetindo a frase que Jesus disse para Jairo: não temas. Pastor, eu estou vivendo isso. O senhor não entende, é impossível. Eu não consigo ver uma luz no fundo do túnel, no final do túnel. O anjo chega para Sara. Abraão tinha 100 anos, Sara 90, dizendo para eles que eles teriam um filho. Sabe o que Sara faz? Ela ri. Como é que pode?
uma mulher de 90 anos, um homem de 100 anos. O anjo disse para ela: Sara, há algo demasiadamente impossível para Deus. Então eu não sei no que você está pensando hoje, o que você está sentindo hoje, como é que está o seu coração hoje, temoroso, aflito, angustiado. Jesus está na sua vida, Jesus está na sua casa. Não temas, crê somente. Amém? Vamos orar, vamos ficar de pé. E eu gostaria de orar junto com você aqui na frente. Amém. Eu gostaria que você colocasse diante do altar do Senhor a sua necessidade. Se é um problema de saúde, que você apresentasse ao seu pastor: é uma enxaqueca, pastor, é alguém que eu represento que está com um problema no hospital, eu um problema financeiro, eu quero oração, eu quero Jesus na minha casa, eu quero Jesus fazendo a diferença. Eu creio que Ele vai fazer. Sai do seu lugar, vem aqui para a gente orar junto com os intercessores.